Eu estou muito feliz de estar pregando hoje, ter gente no auditório, ainda que seja dentro do carro, né? Seja um auditório improvisado, mas que alegria poder estar aqui com vocês. E a presença de Jesus está aqui. Ela é real. E hoje eu creio, nesse culto diferente histórico, Jesus vai nos visitar mais uma vez, seremos marcados pela presença, pelo poder de Jesus. Quantos querem isso? Amém? Abre a janela aí, diga para o carro que está do lado: ei, você é lindo, você é linda. Que saudade de falar isso. Antes de começar a pregar, se você puder, estende a mão para fora do carro. A gente vai fazer a nossa declaração de fé hoje aqui. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que saudades. Aleluia. Nós estamos celebrando essa semana 106 anos de existência da nossa igreja. E eu creio que para cada um isso tem um significado diferente. Isso representa algo diferente. E para mim, celebrar o aniversário da igreja significa tanto. Esta igreja foi o lugar onde eu aceitei a Jesus. Nessa igreja foi o lugar onde eu encontrei os meus melhores amigos. Nessa igreja foi o lugar onde encontrei a minha esposa, eu casei. Nesse lugar eu fui batizado, eu apresentei os meus filhos. Nessa igreja eu fui tão amado, tão cuidado. E recentemente, quando a minha mãe ficou doente, milhares de pessoas se levantaram para orar comigo às 6 horas da manhã. E até hoje completamos 98 dias de oração. Glória a Deus. Obrigado, vocês são demais. 98 dias de oração. A gente ajudou com os custos do tratamento, nos abraçaram. E sabe, para mim, igreja é família. E eu sou muito grato a Deus pela família que Ele me deu. Obrigado por ser igreja junto com a gente. Parabéns para nós pelos nossos 106 anos. Louvado seja Deus por isso. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre um recado que Deus me deu hoje de manhã. Falei: Deus, qual que é a palavra para hoje? E Deus me deu um texto, Josué capítulo 3, versículo 5, que diz: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. E quando eu li esse texto, o Espírito Santo falou para mim: se preparem para um futuro melhor. E hoje eu quero falar do que Deus tem pela frente. Deus já fez tanta coisa, tem tanta história aqui representada, mas eu quero olhar para frente e eu creio, maravilhas vão chegar. Deus vai fazer coisas novas. Deus tem um futuro ainda maior para nós enquanto igreja e para cada um de nós. Você crê nisso? Amém? A palavra santificai-vos aqui, nesse contexto, significa preparem-se, estejam prontos. Essa semana eu tive uma experiência interessante. Eu fui convidado para falar para os bombeiros. Algumas semanas um oficial dos bombeiros se enforcou. Isso abateu o ânimo da tropa. E o coronel me convidou para falar. E como eles não tinham uma estrutura de auditório que não gerasse aglomeração, então eles me colocaram num guindaste lá na escada de bombeiro, e eu falei para os bombeiros na janela. Mas na manhã, que eu estava me preparando, pedindo a Deus uma palavra para trazer para os bombeiros, algo diferente aconteceu. Quando o meu despertador tocou, o alarme do celular,
Eu não sei se já aconteceu com você isso. O alarme toca, você escuta, mas você está ali sonhando e não acorda. E foi isso que aconteceu comigo. Eu ouvia um alarme, mas não despertava. Só que nesse interim, o Espírito Santo falou comigo. Ele disse assim: diga para eles, quando o alarme tocar, eles precisam estar prontos. Diga para eles, quando o alarme tocar, eles precisam estar preparados. E aí a minha esposa veio e me chacoalhou e eu acordei. Eu falei, que sonho estranho. E aí quando eu estava indo no caminho dos bombeiros para falar, Deus me falou, olha, presta atenção, o alarme. E quando eu comecei a falar com o coronel, eu falei, como é que é o preparo? Quando o alarme toca aqui, como é que funciona? Ele falou, Michel, nós temos 2 minutos e meio para sair com o caminhão. Quando o alarme toca, a gente já está fardado, a gente dorme fardado. As malas já estão preparadas na frente do caminhão. A gente desce pelos corrimões e em 2 minutos nós precisamos sair, porque segundos custam vidas. E naquela tarde, eu falei para os bombeiros, preparem-se para se encontrar com o Senhor teu Deus. Um dia o alarme vai tocar nos céus. A Bíblia diz que a trombeta vai tocar e num abrir e fechar de olhos, todos nós nos apresentaremos diante dele. Você está pronto? Você está preparado? E sabe, eu tive o privilégio naquela tarde de ver aqueles bombeiros acenando pela janela e entregando a vida para Jesus. Mas hoje eu creio que Deus quer nos preparar de outra forma enquanto igreja. Eu creio que a palavra de Deus é, estejam prontos quando a minha bênção chegar. Estejam prontos para receber as maravilhas de Deus. Estejam preparados, porque um futuro melhor está por vir. Quem quer estar preparado para receber as maravilhas de Deus? Quem quer estar preparado para receber bênçãos na vida? Amém? Hoje eu quero te explicar à luz da palavra de Deus como isso é possível. Se você quer estar preparado para a bênção que vai chegar, para o futuro melhor, primeira lição, você precisa ter atitude. O que me chama a atenção nesse texto que acabamos de ler é que eu acabei de citar, é que Josué, quando ele adentra na terra prometida, ele encontra um obstáculo. Ele tinha que passar pelo Rio Jordão. E essa não era tarefa fácil, com uma multidão de gente atrás. Esse era um desafio considerável. Eles talvez iam demorar meses, anos, só para atravessar o rio e numa situação de vulnerabilidade. Mas sabe o que me chama a atenção? Josué, diante do obstáculo, diante da crise, ele não para chorar, ele diz não tem jeito, ele não se entrega, não, ele toma atitude. Ele acorda de madrugada, diz o texto. Ele reúne os sacerdotes, ele reúne as lideranças, ele chama o povo, motiva o povo, fala, olha, se preparem durante 3 dias. Deus vai fazer algo novo. Ele toma atitudes. Sabe, quando nos deparamos com a crise, e estamos passando um tempo difícil, você não pode trabalhar como fazia antes. Você enfrenta dificuldades para levar o seu negócio. Medo paira no ar. O que fazer? Você precisa tomar atitude. Diante da crise, precisamos enfrentá-la, porque temos um Deus que é todo poderoso. Eu conversei com um empresário essa semana e achei tão interessante. Ele falou, Michel, quando a crise bateu a porta, eu fiquei desesperado. Eu tinha acabado de começar um negócio de 3 anos e meio, e o último ano tinha sido maravilhoso. Mas esse ano em especial, estávamos crescendo. Eu tinha aberto uma escola, e ela tem características especiais. É uma escola que trabalha com empresários, com pessoas que querem empreender, e essa escola deu certo. Mas ele tinha 11 sedes, todos os cursos presenciais, e ele ficou desesperado. E ele foi à presença do Senhor e começou a orar, e Deus disse, tome atitude. Sabe, na hora da crise a gente não para, a gente trabalha mais.
A gente faz mais. E ele, em 72 horas, a equipe não dormiu. Eles prepararam uma plataforma toda digital. Começaram um negócio. E ele disse, olha, as perdas foram minimizadas. Mas ainda assim era complicado. E aí eu fui orar de novo e Deus falou, você vai fazer um curso online. E vai dar gratuitamente, vai disponibilizar na internet gratuitamente. E ele escolheu o melhor curso que eles tinham. A previsão era que 50 mil pessoas se cadastrassem no curso. 500 mil pessoas fizeram o curso gratuito. Quando terminou, Deus deu mais uma visão. Agora você vai lançar algo barato, mas vai cobrar. Ele falou, Michel, semana passada, eu faturei em 24 horas o meu faturamento do ano passado. Diante da crise, a gente trabalha mais. A gente arregaça as mangas. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa igreja. Durante a crise, hoje nós estamos discipulando para batismo 350 pessoas. Você pode glorificar a Deus junto comigo? As células online estão acontecendo. Abrimos projetos sociais. Estamos distribuindo toneladas de alimento. Fazemos serenata quase toda semana, 2, 3 vezes, e arrecadamos alimentos nos condomínios. Cada serenata, 250 quilos de alimento. Começamos um trabalho com médicos. 52 médicos estão sendo discipulados agora. Começamos um trabalho com empresários para socorrê-los nesse tempo de dificuldade. Já conectamos 800 empresários que vão ser mentoriados. Tem gente ajudando gente, dando a mão. Empresário dando outdoor de graça para os pequenininhos, um cuidando do outro. Isso é ser igreja. Nós vamos crescer na crise. Quando passar a pandemia, vai acontecer o maior batismo da história dessa igreja, eu creio em nome de Jesus. Porque na crise a gente toma atitude, a gente se mexe, a gente vai para cima, porque o nosso Deus nos dá disposição. Aleluia! Mas o que a gente pode fazer mais, pastor? Como é que eu posso estar pronto para um futuro melhor diante de uma situação tão complicada? Segunda coisa, busque a direção de Deus. Na crise, a gente procura a direção que vem do alto. E me chama a atenção no texto, porque de certa maneira o povo estava acostumado a lidar com os desafios do deserto. Eles já tinham passado por muitos problemas, mas eles estavam acostumados a lidar com a crise do deserto. Mas quando entram na terra prometida, tudo era novo. Os desafios eram diferentes. Eles tinham que lidar agora com exércitos bem armados, com fortalezas. E sabe, o novo nos traz medo. É difícil lidar com o novo. A gente fica paralisado. Quando eu estava nos bombeiros, eu achei interessante, o coronel falou que esses dias deu um incêndio na floresta, e eles falaram, graças a Deus, incêndio na floresta a gente sabe resolver. Agora a pandemia, a gente nunca viveu antes. O novo, ele nos atemoriza. Como é que a gente lida com isso? Existe um Deus que conhece todas as coisas. Por isso, quando o povo está diante do novo, Josué fala assim, ei, sigam a arca da aliança, porque vocês vão andar por um caminho que não conhecem. E eu achei tão lindo quando eu li isso no versículo 4 desse texto. A arca representava a presença de Deus no meio do povo. Ela era tão sagrada que se alguém encostasse na arca, morria, era fulminado. Era a presença de Deus. O que ele está dizendo diante do novo, quando você não sabe o que fazer, para que direção ir, siga a orientação que vem do alto. E hoje eu vim dizer para você, existe uma orientação para a tua vida. Existe direção disponível para você. No tempo de crises, sim, quando não sabemos o caminho, a presença de Deus pode trazer direção para nós. Eu nunca me esqueço de uma experiência que tive. Alguns anos atrás, eu me deparei com uma situação nova no ministério. Um jovem que eu discipulei 1 ano e meio. Ele tinha problema com drogas, era usuário de crack, uma família abastada.
Depois de 1 ano e meio limpo, de discipulado toda semana, aquele menino desaparece. E ninguém sabia onde ele estava. Os amigos vão nos lugares que ele frequentava, namorados, pais. Começa uma inspeção até debaixo das marquises, nós fomos. Ninguém encontrava aquele moço. Mas sabe, existe um Deus que traz direção diante de situações inusitadas. Um dia eu estou tocando teclado. Aquele moço estava desaparecido há quase um mês. Eu estou ali no meu tempo de oração, falando com o Senhor. Eu não estava nem orando por isso, mas o Espírito me visitou e falou: ei, eu vou te mostrar onde esse jovem está. Falei: Deus, mas agora, de madrugada? Foi tão forte, uma convicção tão forte, que eu saí do teclado na sala, entrei no quarto, a minha esposa estava deitada, eu falei: linda, eu vou dar uma volta. A gente era recém-casado. Ela olhou: mas agora? Essa hora? Eu falei: Deus falou comigo, eu vou buscar aquele que está perdido. Ela orou por mim ali e eu saí. Entrei no carro, falei: Deus, eu não tenho a mínima ideia para onde eu vou. Eu ouvi a voz do Espírito falando: pega a Vicente Machado. Eu falei: que loucura. Peguei o volante, peguei a Vicente Machado e fui embora. Fui até o final. Quando cheguei na praça lá embaixo, o Espírito Santo falou: estaciona o carro que ele está aqui. Eu falei: que loucura. Desci. Quando eu pus o pé na praça, aquele moço estava sentado no banco. Quando ele me viu, ele veio na minha direção e falou: pastor, quem te disse que eu estava no hotel? Eu falei: que hotel? Ele falou: eu estava no hotel aqui perto, e eu ouvi a tua voz pela janela me chamando. Eu desci, você não estava ali, então eu vim e sentei no banco da praça. Eu falei: querido, quem estava te chamando não era eu, era o Espírito Santo de Deus. Eu vim te buscar, volta para casa. Ele me abraçou, entramos no carro. Era de madrugada, eu bati na porta daquela família. Quando a mãe abre e vê o filho, ela fala: o que aconteceu? Existe um Deus que nos dirige, que nos guia. Talvez você esteja perdido, sem saber o que fazer. Hoje clame pela revelação do alto. Hoje siga a arca, siga a presença, siga a nuvem. Deus vai trazer direção para a sua vida. Mas sabe, em tempos assim, se queremos ir na direção da terra prometida, tomá-la, se queremos estar prontos para um futuro melhor, para as maravilhas de Deus, também precisamos ter fé. Mas é difícil ter fé quando a gente faz contas e não fecha. É difícil ter fé quando alguém está doente perto da gente e não melhora. É difícil ter fé quando as situações se tornam maiores do que a nossa capacidade de resolvê-las. Isso aconteceu com Josué. Um líder novo, não tinha a mínima ideia de como ia atravessar o rio. Não tinha a mínima ideia de como ia lidar com as muralhas na frente. Não tinha a mínima ideia. Então o que ele faz? Ele ora. Ele clama a Deus e Deus lhe dá uma palavra. Deus lhe diz assim: assim como fui com Moisés meu servo, serei contigo. Quando ele escuta a voz, eu tenho certeza, ele lembra: Deus já abriu o mar, Ele pode fazer de novo. Sabe, quando nos deparamos com momentos difíceis como esse, precisamos lembrar das histórias que ficaram para trás, dos milagres, da provisão, que talvez alcançou os nossos avós, os nossos pais, histórias que vão se tornar nossas daqui para frente. Sabe, hoje é tempo de olhar para trás. Essa igreja, quem passa ali pelo Batel e vê aquele templo suntuoso, no bairro mais chique da cidade, talvez não saiba como tudo aconteceu. Sabe, a obra de Deus a gente não faz com dinheiro, a gente faz com fé. Essa igreja começou há 106 anos atrás na casa de um sapateiro. Pastor Manuel Virgínio de Souza. Sai do Nordeste, um desafio missionário para plantar igrejas no litoral.
E ali consertava sapatos para sustentar e começava as igrejas. E então é desafiado para começar um trabalho aqui em Curitiba, sobe com os filhos. E a primeira reunião acontece dentro da sua casa, com 10 pessoas. Tem lá na ata, primeiro culto. A primeira igreja batista de Curitiba, há 106 anos atrás. Esse é o pai do Sofonias, nosso irmão que tem 94 anos, ainda está vivo. Essa igreja cresce. Nós adquirimos um templo que ficava na Visconde com a Westfália. A igreja cresceu, era um lugar bom. Mas um dia o nosso templo, que era de madeira, foi tomado por uma peste de cupins. E aí quando foram fazer uma averiguação do lugar, o templo estava condenado. E sabe, muitas vezes diante da crise a gente não entende que Deus está nos empurrando para o futuro melhor. Por causa da peste de cupins, eles começaram a procurar um terreno novo para a igreja. Naquela época o batel não era tão valorizado, mas mesmo assim custava caro um terreno ali. Um grupo de jovens foi fazer uma viagem para São Paulo e numa feira conheceram a Dona Maria Matarazzo. E quando contaram da história, queriam comprar um terreno, ela disse: por que vocês não compram o meu terreno que fica ali no batel? Quanto custa? 24 milhões de cruzeiros. A igreja naquela época arrecadava 100 mil cruzeiros por mês. Era uma coisa impensável. Ela disse: olha, 8 milhões de entrada eu faço para vocês. E aí aquele grupo que se reúne, faz conta, eles erram a conta. E acreditam que conseguiriam assumir o desafio. Olha só, a peste, a conta errada. Se lançam no negócio. Fazem uma campanha na igreja 60 dias para levantar a entrada. Sabe quanto que eles arrecadam dos 8 milhões? 1 milhão. Vão lá de novo para a reunião. Olha, a gente fez campanha e conta a história. Só conseguimos arrecadar 1 milhão. Ela falou: olha, se vocês conseguirem arrecadar 3, os outros 5 eu dou de oferta para a igreja para vocês começarem o trabalho. Eles voltam animados, ganhamos 5. Reúne a igreja, mais 60 dias de campanha. Teve gente que deu o salário do mês. Arrecadam mais 1 milhão. A reunião marcada e um perdeu o negócio. E aí, à noite, antes da viagem, um empresário que nem era crente na época, liga, fala: eu quero dar o que falta. E eles completam. Chegam lá, e hoje nós estamos no batel. Estamos num templo maravilhoso. Porque um dia uma peste de cupim chegou na nossa casa. Sabe o que eu creio que está acontecendo no Brasil? Deus está alargando as tendas da igreja nos nossos dias. Não reclame da peste. Não reclame da crise. Nós precisamos ter o coração agradecido em todo o tempo. E nós vamos agradecer porque Deus está nos empurrando para um futuro melhor. Eu creio, quando a peste passar, quando a crise passar, e ela vai passar em breve, a igreja vai crescer no Brasil como nunca antes. Um avivamento vai vir de norte a sul, de leste a oeste, porque uma peste chegou. Deus está nos empurrando na direção das suas maravilhas. Deus está nos empurrando na direção da sua vontade. Algo novo vai acontecer nos nossos dias. Quantos têm passado por crises aqui, por problemas? Você pode glorificar o Senhor onde você está aí. O povo de Deus na crise celebra. O povo de Deus na crise glorifica. O povo de Deus na crise confia. Eu creio, a igreja vai crescer como nunca. A peste chegou porque Deus está dizendo: ei, preparem-se, porque amanhã farei maravilhas no meio de vocês. Aleluia! Sinais, milagres, prodígios, conversões em massa. Deus está preparando algo novo. Nós somos a resposta. Com Jesus somos a resposta de Deus
para este tempo. Aleluia. Mas pastor, quando eu lembro do que Deus já fez, eu sou movido. Mas sabe, muitas vezes, quando a gente se move, participa de um culto como esse, Deus fala com a gente, afeta uma conta do nosso coração, mas quando a gente volta para o dia a dia, é tão complicado, porque os problemas ainda estão lá. É a quarta lição que você tem que aprender com Josué, se quer se preparar para as maravilhas de Deus, é persevere. Persevere. Aqueles sacerdotes pegam a arca, e eles vão na direção de Deus, e os caminhos de Deus são diferentes do nosso. Ele manda eles irem para a direção do rio, e eles estão com a arca andando, e eles vão caminhando, e a expectativa de todos era que quando eles pusessem o pé na água, o rio se abrisse. Foi assim com Moisés, ele estendeu a vara, orou, e o mar se abriu, e então está todo mundo na expectativa. Os sacerdotes arrumados, eles vão andando na direção do rio, eles estão caminhando, mas quando eles põem o pé, sabe o que acontece? Aparentemente nada. Você pode imaginar o desespero? O que a gente faz agora? Não sei. Eu fico imaginando estar na frente, olhando para trás, e o que está atrás dizendo, continua. Sabe o que Deus fez? O texto da palavra diz que Deus interrompeu o curso do rio, numa cidade longe. O Rio Jordão corre entre ribanceiras, provavelmente um barranco caiu. Mas a água foi diminuindo o curso devagarinho. E eles vão andando, metendo o pé no lodo, afundando até os joelhos, e eles não param de andar, e a Bíblia diz que eles andam até o meio do rio. Mas enquanto eles caminham, a água vai descendo, ela vai baixando devagarinho. E eu fico imaginando o povo lá fora, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. A água vai baixar, nós vamos sair do lodo, nós vamos caminhar com dificuldade até o meio do rio, mas a bênção de Deus vai chegar. Não desiste, não desiste, persevera, continua, não para agora, não se desespera. Deus está trabalhando, mesmo que se você não está vendo, Ele continua trabalhando. Mesmo quando você dorme, Ele continua trabalhando. Deus está te vendo. Não desiste, não para, em nome de Jesus. Eu vi um testemunho de um irmão essa semana que mexeu comigo. Seu pai era caminhoneiro, de origem muito simples. Ele é muito alto, tem quase 2 metros de altura. Ele falou, pastor, quando eu era criança, assim, adolescente, já era grandão, a minha cama era pequenininha, eu ficava com quase o joelho para fora da cama. Meus pais não tinham dinheiro para nada. Mas a minha mãe era uma mulher muito esforçada. Ela fazia a gente sonhar, cobrava os nossos sonhos, e ela viu algo em mim. Ela sempre dizia que eu ia dar certo na vida. Ela sempre me instigava a ir além. E um dia ela juntou as economias dela e me pagou o que tinha de melhor na época, que era um curso de datilografia. Eu fui para aquele curso e eu lembro que eu queria honrar a minha mãe. Foi com tanta dificuldade que ela pagou aquilo. E eu comecei então, eu chegava 1 hora antes do que todos, para falar com a professora. Quando terminava o curso, eu ficava fazendo os exercícios mais meia hora, 40 minutos, 1 hora. E eu me destaquei naquele curso. E a professora ficou tão impressionada com a minha dedicação, que ela me indicou para alguém. Falou, olha, tem um menino lá na minha classe que ele é especial. E aí uma porta de emprego se abriu para mim. Eu era muito novo, consegui um emprego simples, mas já era alguma coisa. Ganhava R$800 por mês e eu estava tão feliz porque agora eu podia ajudar em casa. Mas a minha mãe, ela continuava acreditando em mim, pastor. Um dia surgiu uma prova. Uma das únicas multinacionais naquela época em Curitiba era a Volvo. E surgiu uma prova, uma vaga. E a minha mãe mais uma vez falou, vai lá, filho, vai lá. Sabe o que ela fez? Ela pegou a Barça, a coleção que a gente tinha, enciclopédia na época, aquilo valia.
ela vendeu a enciclopédia para comprar o meu terno. O terno que eu fui para a prova. Cheguei na prova e eu me preparei tanto. Eu queria honrar a minha mãe. Eu queria honrar o esforço dela. Eu me preparei tanto, eu estudei como nunca. Eu me preparei para a prova escrita, para a prova oral. E quando chegou na hora da prova, eu gabaritei a prova escrita. Quando chegou na hora da prova oral, eu fui muito bem. Quando saiu o resultado, eu fiquei em primeiro lugar na prova. Chegou o dia então de entregarem os resultados e falarem quem ia ficar com a vaga de emprego. E eu fui certo que a vaga era minha, eu tinha ficado em primeiro lugar. Quando fizeram as últimas entrevistas, falaram para mim assim: você ficou em primeiro lugar, você foi o melhor, mas a gente viu na tua apresentação oral que você é um menino muito sonhador. E o emprego, a vaga do emprego que temos aqui, não combina. Você vai se frustrar rapidamente nesse cargo. Então a gente vai dar a vaga para o segundo colocado. Aquele moço, com o seu terninho, sai da sala e senta no meio-fio. E começa a chorar. Essa vida não é justa. Não é justo. Nem quando eu me esforço, quando eu sou o melhor, as portas se abrem para mim. Não é justo isso. E sabe, muitas vezes a vida é injusta. Muitas vezes a gente se sente injustiçado, porque o outro prospera e não a gente. Porque a doença bate a porta da nossa casa e não de outro. Porque as coisas não vão bem na nossa família. Tem tantas coisas que a gente não tem explicação. E às vezes a gente fica assim, no meio fio. A vontade é de parar tudo. Eu não tenho sorte, alguns dizem. O sucesso não é para mim. Nem quando eu me esforço. E aquele moço chorou no meio fio. Talvez você esteja assim hoje chorando. Chorando dentro do carro enquanto eu estou falando. Chorando sozinho em casa. Chorando aqui na vizinhança, no seu quarto, ouvindo essa palavra. Mas sabe, aquele moço resolveu se levantar. No dia seguinte, naquela semana seguinte, ele entra na presença de Deus. Ele passa um bom tempo, mais de 1 hora, apresentando os seus sonhos para Deus. Fala: Deus, eu não estou entendendo. Parece tudo tão injusto. Mas eu não quero desistir. Eu quero casar, eu quero ter família, eu quero ter uma vida honrada. Vê com bons olhos os meus sonhos. Passa um mês. Ele recebe uma ligação em casa. Tinha um senhor que estava sentado no fundo da sala. Era um diretor de outra sessão. Ele viu a apresentação do menino. Naquele meio tempo saiu para trabalhar em outra empresa. Foi atrás do contato daquele jovem. Ligou para ele e disse: olha, aqui nós precisamos de pessoas que sonham. Você quer trabalhar comigo? Ele disse: no outro mês estava ganhando 7 vezes mais. E ali Deus começou uma história de transformação na sua vida. Sabe, quando o cupim chega, quando a peste chega, quando a reprovação bate a porta, a vontade é de parar. Quando a gente põe o pé na água achando que as coisas vão acontecer, mas o nosso pé afunda, a vontade é de voltar para trás. Mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, eu vim dizer para você: continua andando. Pastor, a correnteza está me levando. O meu pé está pesado. Continua andando. Pastor, está complicado, eu não sei como. Continua. Anda mais um passo, mais um pouco. O rio vai baixar daqui a pouco. Deus vai trazer provisão. Não desiste agora, em nome de Jesus. Cada dia que eu assisto o jornal parece que piora. Eu costumava dizer: não tem nada tão ruim que não possa piorar. E é verdade. O que a gente faz agora? Em nome de Jesus, hoje neste lugar, Deus vai nos levantar. Em breve o alarme vai soar nos céus.
Em breve a trombeta vai tocar, e num piscar de olhos nos apresentaremos diante dele. Em breve a crise vai passar. Deus vai dar uma ordem, como deu, e os seus exércitos foram de encontro às muralhas de Jericó. O príncipe do exército veio, do Deus vivo veio. Em breve ele vai tocar a trombeta, vai fazer um sinal, e os seus anjos vão parar a peste num segundo, num instante. Mas naquele dia eu quero estar pronto, porque as maravilhas de Deus vão alcançar a minha vida e a sua vida. Eu quero estar pronto para o futuro melhor que virá. Precisamos ter atitude, precisamos buscar a direção de Deus, precisamos ter fé e perseverar. Hoje eu quero orar por você. E se você quer estar preparado, eu tenho acordado cedo todos os dias. 5h20 da manhã eu acordo, tomo meu banho e vou para a presença de Deus. E eu não vou parar até essa peste parar, porque quando ela parar eu quero estar pronto para tudo que Deus tem para nós. Nós conquistamos as batalhas antes delas começarem. Eu gostava de assistir o filme do Rocky Balboa. Sabe quando que ele ganhava a luta? Nos treinos. Eu gostava da musiquinha, né? Panana. Ele correndo na escada. Nós estamos no tempo da preparação. Eu quero que você corra comigo. Eu quero que você esteja pronto. Nós vamos acordar cedo, vamos dormir mais tarde se preciso for. Nós vamos discipular, nós vamos falar de Jesus. Nós precisamos estar preparados, porque quando essa peste parar, a igreja vai crescer como nunca. Você precisa estar preparado. Quando essa crise passar, a bênção de Deus vai chegar na sua casa. Quando essa crise passar, você precisa estar preparado, porque o melhor de Deus está por vir. Nós vamos procurar ao Senhor. Se você quer dizer: Senhor, eu quero me preparar para um futuro melhor, aonde você está, estende tua mão aí para fora do carro, liga a luz do teu carro aí, acende o farol. E eu quero orar agora, pedindo: Deus, que as tuas maravilhas, que a tua provisão, ela nos alcance nesse tempo, em nome de Jesus. Aleluia. Cena assim. Se quiser pôr o celular para fora do carro, olha o que Deus vai fazer. Aleluia. Aleluia. Deus vem. Vem com o teu poder agora. Nos visita neste tempo. Estamos diante dos obstáculos, mas podemos clamar ao Senhor. Queremos estar prontos, preparados, porque as bênçãos vão chegar. Em breve entraremos na terra prometida e conquistaremos ela. Esse país pertence a Jesus Cristo. Esse país é abençoado por Deus. Esse país vai crescer. Estamos nos preparando em oração, na tua presença, porque cremos que o melhor de Deus vai chegar. Por isso, Pai, dá força. Levanta os teus filhos, que o desespero vá embora, que o medo vá embora, que é uma atitude do alto, uma disposição de Deus tome conta do coração deles, que eles se preparem, que eles estejam prontos para colher os frutos. Na crise a gente trabalha, mas em breve vamos ver a glória de Deus. Santificai-vos, consagrem-se, preparem-se, porque amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Prepare-se, porque amanhã Deus fará maravilhas na sua casa. Prepare-se, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas no seu negócio. Prepare-se, porque amanhã o avivamento de Deus vai chegar como uma onda, e Ele vai avançar e varrer esta terra. Prepare-se. Vamos preparar. Nós somos o povo de Deus. Nós temos a resposta. Nós vamos ver a peste parar. Nós vamos vencer a crise na autoridade do nome de Jesus. Aleluia.